Meus amigos, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Levítico, capítulo 10. Eu quero ler com você aqui hoje um texto. Gente, capítulo 10, versículos 1 e 2. Nós vamos falar hoje sobre o famigerado fogo estranho, uma situação aqui que parece inofensiva, mas por conta de uma situação que ocorreu, Deus matou dois sacerdotes diante de todo o povo, algo muito grave. E você vai ver nos próximos minutos que o mesmo erro que foi cometido lá, que levou Deus a matar esses dois sacerdotes, ele ainda é cometido nos dias de hoje. Então, vem com a gente para você aprender, para Deus ministrar no teu coração e vai ser muito proveitoso. Levítico capítulo 10, versículos 1 e 2, diz assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Deixa eu repetir isso aqui, porque eu preciso muito que você entenda os detalhes dessa história. Por quê? Se você não entender, se você não pegar os detalhes do que eu li aqui, dificilmente você vai entender o que Deus quer ministrar no seu coração. Então, eu vou repetir. E eu preciso que você tenha a máxima atenção possível para o detalhe do texto. Vamos lá. E os filhos de Arão, já sabe, né? Aprendeu aqui no devocional. A gente vai lendo, você vai desenhando a cena na sua mente. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário. Então, desenha na tua mente aí, Nadab e Abiú, dois homens. Eles pegaram o seu incensário nas mãos e puseram neles fogo. Esse detalhe é extremamente importante. E puseram neles fogo. E colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Por que Deus mata carbonizado dois homens, dois sacerdotes, por algo aparentemente que nem errado é? Aparentemente, tá? Você olha esse texto, a primeira impressão que você tem é que, Thiago, parece que Deus exagerou. Eu não entendi o que foi que esses caras fizeram aí, que Deus carbonizou eles dois. Que Deus cruel é esse? Vamos lá. O livro de Levítico, ele traz todo o detalhe do sistema ritualístico de Israel. Então, como os sacrifícios deveriam ser feitos, as roupas que os sacerdotes deveriam usar, os elementos, os símbolos, o tipo de animal, como o animal deveria estar, qual a ordem de cada coisa, como o santuário seria organizado, tudo isso está no livro de Levítico. E cada simbologia dessa nos ensina muito. Inclusive, há dias atrás, se eu não me engano, dei uma olhadinha aqui antes de começar o devocional, aqui ó, dia 25 de novembro, nós fizemos um devocional aqui, cujo título é O Fogo Nunca Dorme. Então, para você que está aqui a primeira vez, primeiro de tudo, se inscreve no canal, deixa o seu like, e depois desse nosso devocional, vai lá no devocional de 25 de novembro, todos os nossos devocionais têm data aqui, coloca assim, ó, O Fogo Nunca Dorme, devocional da manhã, Tiago Batista. Você vai encontrar. Nós fizemos esse devocional baseado em Levítico capítulo 6, tá? E nesse texto de Levítico capítulo 6, tem uma lição muito interessante lá. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E o sacerdote colocará lenha nele a cada manhã. Então o que acontecia? O fogo que foi aceso sobre o altar de Deus, ele foi aceso por um fogo que Deus derramou do céu. Deus derramou do céu e começou esse fogo, tá? Então, cada sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha ali a responsabilidade de diariamente tirar as cinzas do dia anterior e renovar este fogo com nova lenha. Observe, o fogo não apagava de um dia para o outro, não, tá? Algumas pessoas acham que era assim, olha, tinha um turno lá de trabalho, né? Vou imaginar se fosse no dia de hoje, horário comercial. Você sai do trabalho lá às 6 horas da noite. Aí chegou, Tiago, no outro dia lá o fogo apagou, mas eu reacendi, coloquei mais gás. Não era assim não. Quando chegava a hora do sacerdote ir para casa, por assim dizer, ele renovava ali o fogo era
era alimentado para viver, para ficar aceso, perdão, a noite inteira, e no outro dia de manhã ele renovava a lenha do fogo. O fogo nunca apagava. Não tinha isso de apagar e reacender, não. O fogo nunca apagava. Essa era a ordem de Deus. Então Deus acende o fogo e o sacerdote alimenta esse fogo, cultivando ele com nova lenha. Inclusive, nesse devocional que você vai ver depois de assistir esse aqui, eu citei lá que este é um símbolo do cultivo do nosso relacionamento com Deus. Então, Tiago, quem começou esse relacionamento que eu tenho com Deus? Foi eu ou foi Deus? Foi Deus. Nós, caídos, nós não temos nem condição de ir até Deus. É Deus que vem até nós, nos salva, nos resgata, nos constrange, nos convence. Ele inicia essa fogueira. Mas a responsabilidade de cultivar o relacionamento é nossa. Não é de Deus. Deus, ele sempre vai fazer a parte dele, não precisa de alerta. Nós é que precisamos. Por isso que Deus fala todo dia. Cultiva o nosso relacionamento. Coloca a lenha na fogueira. Tira as cinzas do que é velho. Traz algo novo. É por isso que o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser diário. Com isso, eu não estou dizendo que você tem que ir para um culto todos os dias. Porque tem gente que chega a esse ponto radical. Então, Tiago, se eu faltar um culto, meu Deus, um dia na semana, se não for 7 cultos na semana e no domingo 2 vezes, Deus vai ficar furioso. Querido, tudo bem, se você quiser fazer com alegria no coração, faça. Mas com peso de religião, não. Você não precisa ir num culto formal. Manter o teu relacionamento com Deus é falar com Deus todos os dias. É pensar sobre as coisas de Deus. É meditar nas Escrituras. Talvez você não tenha hoje a oportunidade de ler um novo texto bíblico. Mas o de ontem você está ruminando, você está pensando nele, você está mastigando ele na sua alma. E Deus está falando contigo do mesmo jeito. Entende? Então, todo dia você dedica ali algum tempo para poder cultivar esse relacionamento com Deus. Isso é manter o fogo aceso sobre o altar. Agora, o que acontece aqui em Levítico capítulo 10 é que Nadab e Abiú, por isso que eu pedi para você prestar atenção no detalhe do texto, versículo 1 fala que eles pegaram o seu incensário, imagina aí eles com o incensário na mão, e puseram neles fogo. Então vamos pensar, vamos trazer para os dias de hoje, tá? De modo figurado. Digamos que eu pego aqui um incensário, e aqui em casa eu tenho um acendedor de fogão, né? Sabe o que é, né? Esse acendedor de fogão. Você tem meio que um isqueiro ali dentro do acendedor e você toca nele assim, ele como se fosse um fósforo elétrico, por assim dizer. Então eu tô aqui com o meu incensário, eu pego o isqueiro, acendi, pus fogo. Peraí, detalhe. Deus não mandou acender fogo nenhum. Deus falou para eu trocar a lenha do fogo que já está aceso. Entende? Eles vêm com fogo estranho, fogo produzido por eles, desobediência expressa a Deus, e eles não eram desavisados porque eles são sacerdotes. Se você for estudar, por exemplo, os capítulos anteriores, você vai ver que tem essa ordem expressa dada para eles diante de todo o povo. Então não era um detalhe, não sei o que, esqueci, não. Era algo nítido, claro para eles. Eles acendem esse fogo estranho e vêm apresentar diante de Deus. Eles fizeram basicamente assim, vou pegar o meu fogo aqui para alimentar a fogueira de Deus. Olha que erro terrível. E a Bíblia diz que Deus os mata. Um fogo sai diante de Deus e mata eles diretamente. Aí você diz, Tiago, como é que isso se aplica na minha vida? Será que se eu não assistir o devocional, um dia Deus vai descer fogo do céu e vai me consumir? Pelo contrário, não tem nada a ver com isso. Será que se eu não for na igreja, Deus vai me matar? Pelo amor de Deus, tire isso da sua mente. Quem fala isso com você, quer colocar isso no teu coração, provavelmente está provocando até abuso espiritual contra você. Saia de perto dessas pessoas. Isso vai te adoecer, vai te matar. Mas há algo que Nadab e Abiú fizeram aqui que, infelizmente, ainda acontece nos dias de hoje. De modo simbólico, quando a Bíblia diz que Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho diante de Deus, isso fala de uma espiritualidade que é fingida. É um fogo que não vem da parte de Deus, mas que vem da parte do homem, do coração do homem. Um fogo produzido pelo homem e não produzido por Deus. Eu vou te mostrar como que uma espiritualidade fingida ofende a Deus. Imagina que você tivesse o poder de ler mentes e corações, como Deus tem. E aí, rapaz, você lendo mentes e corações, você começa a receber um elogio e percebe que aquele elogio é falso. Aquele elogio é pura bajulação. Gente, quem é que odeia receber elogio? Ninguém, né? Todo mundo ama receber elogio. Elogio é maravilhoso. O que a gente não gosta é de receber elogio falso, bajulação.
puxa-saquismo. E isso realmente é nojento. Então, você já passou, eu já passei por isso aqui, eu vou falar. Será que você já passou também pela situação de saber que alguém por trás de você fala mal, critica, faz coisa pra te derrubar mesmo, te odeia, provoca o seu mal, ele arquiteta pra você se dar mal, sabe? Seja um ambiente de trabalho, às vezes, infelizmente, família, em algum outro ambiente, enfim. Uma pessoa que tá projetando o seu mal o tempo todo. Mas na sua frente, sorrisinho, aperto de mão, abraço. Não, rapaz, você é o cara, você é a mulher, você é o homem, você é isso, você é aquilo. E você, lendo mentes e corações, percebe que tudo aquilo é falso. Gente, a repulsa que isso dá, você concorda comigo? É um negócio que não dá para descrever. Olha, é melhor que a pessoa que não gosta de você, ela não precisa falar que não gosta de você, mas não precisa fingir simpatia também, né? Não é verdade? É muito melhor do que a pessoa tentar fingir algo que ela não sente. Porque isso vai gerando repulsa, vai gerando afastamento. A sensação é de nojo. Nossa, isso me dá nojo, dá vontade de vomitar. Porque a falsidade é algo terrível. Então vamos lá. Se você se sente tão mal assim, recebendo um elogio falso, que dirá Deus recebendo uma adoração fingida, recebendo uma espiritualidade vazia? Como será que o coração de Deus se sente? Então, Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho diante do Senhor e foram consumidos, destruídos por Deus. Hoje eu tenho certeza que se você oferecer uma espiritualidade fingida, não vai descer um fogo do céu para te matar. Tenho certeza que não vai. Porém, você está andando por caminhos de morte. Tiago, o que é uma espiritualidade fingida? É uma espiritualidade que nasce de fora para dentro e não de dentro para fora. É uma espiritualidade que parte da religião e não de um relacionamento com Deus. É de uma espiritualidade que preza o que os outros estão vendo e não o que você de fato está vivendo. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E essa é uma reflexão para nós fazermos, porque a espiritualidade fingida, ela não engana só os outros, né? Que às vezes engana os outros. Ó, Tiago, tô indo para a igreja aqui que é para fulano ver que eu quero alguma coisa com a vida. Não, fulano não tem que ver nada, meu irmão. Fulano tem que ver nada, minha irmã. Porque a espiritualidade fingida, ela não vai servir para enganar os outros. Ela vai enganar você mesmo. Entende? É alguém que prefere uma exposição de espiritualidade do que intimidade com Deus. É alguém que se sente mal por não ir na igreja, mas de fato não sente saudade de Deus. A pessoa fica com a mente pesada de não cumprir o seu voto religioso. Tem uma história interessante, o pastor Saulo até conta ela, né, com mais detalhes. Diz que tinha um monge, né, essa história diz que tinha um monge, e o monge ele tinha o costume, ele gostava de gatos, né? E aí toda vez que ele ia orar, ele amarrava o gato dele. Eu vou deixar meu gato amarrado, depois eu vou orar e depois eu desamarro o meu gato. Aí todo dia o monge fazia isso. E os alunos desse monge, os alunos olhavam aquilo e falavam assim: uau, olha só, você vê o detalhe, você vê o detalhe do ensinamento dele? O segredo é amarrar o gato. Sabe por que ele é diferente? Porque ele amarra o gato. Aí o monge morreu, os seus discípulos desenvolveram-se e foi sendo criado o costume de toda vez antes de orar, os monges amarravam o gato. Então o cara amarrava o gato e orar, amarrava o gato e orar, amarrava o gato e orar. Só que tinha aqueles dias que eram mais corridos, mais trabalhosos. E aí os monges começaram a pensar o seguinte: olha, hoje, infelizmente, não vai dar tempo de orar. Mas pelo menos, eu vou amarrar o meu gato. Perceba que a aparência vai aos poucos substituindo a essência. Gente, eu já contei aqui. Eu já passei por situação de uma pessoa, certa vez, a pessoa com a vida toda bagunçada, toda errada, totalmente errada diante de Deus. E a pessoa começando a falar mal de outros, né? A pessoa com a vida toda errada. Imagine alguém aí com a vida mais errada que você imaginar no mundo. Era essa pessoa. Multiplica por 10, era essa pessoa. Vida completamente bagunçada. Cheia de pecado, entupido de pecado. Só não tinha crime no meio, mas entupido de pecado. Aí o cara desabafando comigo, né, Tiago? Você viu escândalo tal, escândalo A, escândalo B, escândalo C.
Você viu fulano X, Y, Z, falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando mal de crente, falando mal de artista gospel, falando mal de fulano que não era famoso, mas que eu conhecia, e falando mal de tanta gente, pá, 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 pá. Ele falou do pecado de todo mundo. Aí no final falou assim, quer saber de uma coisa, Thiago? Você sabe da minha vida, eu conheço a vida dele, né? Você sabe da minha vida, eu tô todo errado, eu tô assim, 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 mas pelo menos o meu dízimo tá em dia. Gente, eu não sabia se eu dava risada de desespero, se eu chorava, se eu não sei. O que é que esse cara entendeu de relacionamento com Deus? O cara com a vida completamente louca, distante de Deus, fazendo tudo de errado que você imaginar. Aí o cara levanta a voz para dizer assim, não, pelo menos o meu dízimo tá em dia. Meu irmão, com todo respeito, é preferível que você guarde o seu dízimo para você, para não dizer outra coisa, entende? Deus não precisa desse dinheiro. Deus não precisa. Sabe qual é o problema? E o que eu quero te passar é que nesse exemplo, esse cara ele quer compensar toda a ausência de espiritualidade de relacionamento com Deus no dízimo. Ele fala, Deus, estou com a vida toda bagunçada, toda miserável, todo distante de ti. Eu não estou arrependido, não vou mudar, não vim pedir perdão, não vim pedir misericórdia. Mas o meu dízimo pelo menos está aqui. É como se ele estivesse compensando Deus pelas loucuras dele. Ele está oferecendo um fogo que é da parte dele, um fogo que é estranho. Gente, oh meu Deus, tem misericórdia de nós. Porque a gente olha para Nadab e Abiú e a gente pensa, esses caras foram loucos. Esses caras fizeram demais. Esses caras ultrapassaram a linha. Mas na verdade, quando a gente vai pegar os símbolos que estão nesse texto e as lições que ele nos traz, somos nós que estamos ultrapassando a linha. Todos os dias. Quando nós oferecemos fogo estranho diante de Deus. Aí vem assim, uma pergunta que sempre me fazem. Mas, Thiago, tem dia que eu não tô com vontade de orar. Tem dia que eu não tô com vontade de ler a Bíblia. E aí, nesses dias, se eu fizer, Deus vai receber minha oração? Deus vai receber ali minha devoção a Ele? Porque eu não tô com vontade. E claro que vai receber. Porque nem todo dia você vai acordar apaixonado por Deus, não. Você que é casado, que é casada, é todo dia que você acorda completamente apaixonado pelo seu marido, sua esposa? Assim como você estava na primeira vez que você viu, no primeiro encontro, nos primeiros dias? Não, claro que não. Essa paixão avassaladora, né, essa paixão quase que juvenil, por assim dizer, ela pode ir e voltar durante o relacionamento, mas não é todo dia que você acorda apaixonado pelo seu... Pelo contrário, tem dia que você está lá, acorda com seu esposo, sua esposa, seu cônjuge, e você está ali chateado, está irritado, está frustrado, está com o coração fechado. Mas você não vai sair fazendo besteira só por causa disso, entende? Você vai amar, vai respeitar, vai cuidar, vai perdoar, vai conversar. E tudo isso é bom para o relacionamento. Então, tem dias que você não vai acordar faminto por Deus, sedento por Deus todos os dias. Mas entendendo que existe uma necessidade de devoção, você vai fazer aquilo de todo o coração no estado em que você está. Você faz de todo o coração no estado em que você está. Então tem dia que você vai estar completamente entusiasmado. Thiago, recebi uma notícia, minha esposa está grávida, meu filho vai nascer, ganhei na loteria, passei na faculdade, fiz tal curso, fui aprovado num concurso. Você está em êxtase. Você vai para Deus em êxtase. Tem dia que você está triste. Você vai para Deus triste. Tem dia que você está com medo. Vai para Deus com medo. Agora, vai de todo o coração. O problema é quando você vai para bater cartão. Entendeu? Você fala assim, fala não, que ninguém fala, né? Quando é espiritualidade fingida, a pessoa não fala. Mas no coração a pessoa tá assim, ó. Poxa, eu tô aqui, mas não queria estar aqui, velho. Forçado. Se você for para a presença de Deus, entre aspas, entre muitas aspas, tá? Presença de Deus, e não quisesse estar ali, o que eu acho muito difícil, que a presença de Deus é uma delícia. Se você tá num lugar que você não queria estar, meu irmão, pelo menos confesse isso para Deus. Pelo menos confesse isso para Deus. Porque eu tenho certeza que, primeiro, Deus já sabe do teu coração. Segundo, Deus vai ver que você não está tentando fingir nada para Ele. Terceiro, Deus vai ver que você está reconhecendo que você está num estado que precisaria mudar. Compreende? Então tem dias que você vai... Thiago, poxa, eu não quero saber nem... Thiago, nem assisti seu devocional esses dias, que eu estava tão assim, tão mais para lá do que para cá, que eu nem o devocional abri. Tudo bem, ok. Mas é melhor que não seja fingido.
Porém, mesmo não sendo fingido, você tem que ir com todo o seu coração. Vai irritado, mas vai com a essência. Vai triste, mas vai com a essência. Vai feliz, mas vai com a essência. A pior coisa é quando você tenta mostrar algo que você não tem. Mostrar algo que você não é. O que é que vai servir? Imagina, você chegar diante de Deus. Vamos lá. Deus conhece todo o meu coração, todo o meu pensamento, todo o meu sentimento. Ainda a palavra nem me chegou à boca e Deus já conhece. Aí Deus sabe que eu não quero nada com a hora do Brasil. Deus sabe que eu não quero nada com ele. Eu chego diante dele e falo, Deus, eu te amo. Sou apaixonado por você. Deus, tu és, soberano, maravilhoso, digno, magnífico, magnânimo. Deus das alturas. Cara, Deus conhece o coração. Entende? Então, quando você oferece uma espiritualidade falsa, uma espiritualidade fingida, quando você oferece aquilo que você não é, isso é fogo estranho diante de Deus. E sabe qual é o problema? É que não vai cair fogo na hora para te consumir. Mas, Thiago, isso é problema ou solução? Isso é problema. Porque como não cai um fogo do céu para te consumir na hora, né? Porque se fosse assim, já pensou se fosse assim, gente? Toda vez que você tiver uma espiritualidade fingida, vai cair o teto na sua cabeça. Na hora, você já ia, opa, deixa eu ficar ligado aqui porque uma tragédia pode acontecer. Você está totalmente na defensiva, não ia ser natural. A questão é que o fogo não cai para te consumir naquela hora. Mas você já está andando por caminhos de morte. Por dentro você já está morto. Nadab e Abiú foram mortos no corpo. Mas espiritualmente, a espiritualidade fingida já nos matou por dentro. Esse é um chamado de Deus para o seu povo. E se você está aqui hoje recebendo essa palavra, talvez você diga assim, Thiago, que palavra pesada. Vem aqui para receber uma profecia, receber uma bênção, receber isso, aquilo. Amém, nós vamos orar por você. Mas Deus corrige aqueles que amam. Deus não quer e nem pede, nem exige de nós uma espiritualidade perfeita. Porque ninguém vai ser capaz de oferecer uma espiritualidade perfeita. Deus quer uma entrega sincera. Tá? Enquanto você viver nessa terra, você será imperfeito. Você vai falhar, você vai pecar. Enquanto você estiver nessa terra, tem coisa para você mudar e para você melhorar. Todos nós. A questão é, Deus quer uma entrega sincera. Não, mas Thiago, deixa eu botar só um fogo aqui, um foguinho para poder incendiar. Não. Coloca a lenha, meu irmão. O fogo Deus acende. Mas quando a gente quer substituir o fogo verdadeiro por um fogo produzido, falso, fingido, para as pessoas verem, esse talvez seja o lugar mais distante de Deus que possamos estar. E muitas vezes a gente está dentro de uma igreja, dentro de uma religião, dentro de uma comunidade de fé, dentro de um grupo de irmãos, mas completamente distante de Deus. Tem misericórdia. Aí Jesus, né, no Novo Testamento, ele fala assim para os fariseus. Os fariseus constantemente estavam com Jesus, e alguns questionando, alguns tentando incriminar Jesus. E Jesus olha para os fariseus e fala assim, vocês me louvam com seus lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. Já pensou se Deus falasse isso para a gente? Então esse é um alerta, para que a gente não chegue nesse lugar. Ou se você chegou nesse lugar, esse é um chamado de Deus para você, um convite de Deus para você ter um relacionamento profundo e verdadeiro com Ele. Não precisa fingir, não precisa macular, não precisa mostrar para ninguém. Você só precisa se entregar sem reservas com Deus. Sem reservas para Deus. Entregar quem você é. Ouça, vou fechar com isso aqui agora, hein? Isso aqui dá um outro devocional que eu vou falar aqui agora, meu Deus. Vem uns insights no coração, gente, que é um negócio assim. Você pensa, eu vou fazer até um outro devocional sobre isso. Deus não está interessado em quem você diz ser. Deus está interessado em quem você é. Tá? Vou nem explicar isso aqui para não dar um outro devocional. O horário já não dá, a gente vai orar aqui agora. Deus não está interessado em quem você diz ser. Deus está interessado em quem você é. Então, ministra aí, Deus, o Espírito Santo ministrar no teu coração. Ele vai falar contigo para que nós não venhamos oferecer esse fogo estranho diante de Deus. Pelo contrário, o Senhor Deus tem um relacionamento preparado para desenvolver com você, que é a maior delícia que você vai experimentar nessa vida, muito maior do que qualquer outra coisa.
que Ele possa derramar sobre você esse bom tesouro. Amém, gente? Vamos orar? Você que é novo ou nova aqui no canal, antes da oração, eu te convido a se inscrever no canal. Todos vocês, sem falta, deixem um like nesse vídeo. O like ajuda muito para esse devocional chegar para outras pessoas. E antes da gente orar, no comentário fixado, a gente tem 2 links, tá bom? O primeiro link é para o nosso grupo de devocionais no WhatsApp, onde eu envio todos os dias o link na palma da sua mão. E o segundo link é para a comunidade do Discipulado Bíblico, onde a gente aprofunda os ensinamentos da espiritualidade e da fé. Vamos orar ao Senhor? Inclusive, quero pedir uma oração especial. Vou pedir para que vocês orem onde vocês estão. Pedir uma oração especial pela vida de Dona Laíde. Dona Laíde é vó de Amália. Ela está passando por um procedimento de saúde bastante delicado. E nós vamos orar aqui por ela hoje. Quero pedir para que você, aonde está também, ore pela saúde dela, pela vida dela, para que o Senhor traga a pronta recuperação segundo a vontade dele. Tá bom, gente? Vamos orar? Santo Deus, te agradeço muito por essa palavra, pela tua direção, pelo teu conserto conosco. Nos ajuda, Deus, a jamais cairmos nessa cilada de uma espiritualidade fingida. Tem misericórdia de nós. Por mais que a nossa espiritualidade nunca seja perfeita, acho que pelo menos ela seja sincera, Pai. Nos ajuda a não termos medo de nos entregarmos sem reservas para Ti. Faz com que essa palavra gere fruto em nossas vidas. Meu Pai, eu te peço, de modo especial hoje, pela vida de Dona Laíde. O Senhor a conhece. O Senhor sabe dos desafios de saúde que ela está passando, os procedimentos médicos. Eu quero te pedir, Pai, para que o Senhor derrame a cura, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, dê livramento e faça o teu milagre, Senhor. Eu estendo também essa oração, Pai, a qualquer pessoa que aqui está e precisa de uma cura física, precisa de uma providência, uma provisão, precisa de um milagre urgente. Meu Deus, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Eu não conheço a situação de ninguém, mas o Senhor conhece. E o Senhor que conhece pode fazer. Pai, nós te pedimos para que os teus milagres, a tua provisão, o teu mover, o teu agir, a tua mão tenha intervenção sobre estas causas, fazendo com que seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Maravilha, gente! Antes de sair desse devocional, deixa um comentário aqui abaixo sobre qual foi a parte dessa transmissão, dessa nossa conversa diária, parte de hoje que mais falou teu coração. Coloca aqui, comenta aqui, teu comentário, teu feedback é muito, 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 muito importante para mim. É um privilégio para mim recebê-lo e eu faço questão sempre de ler, curtir e responder todos os comentários que são feitos aqui, tá bom? Se inscreve no canal, like no vídeo, comentário fixado, tem 2 links de presente para vocês. Tamo junto sempre, gente, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima. Tchau, tchau.